E Vossa Excelência já ouviu, que eu considero Vossa Excelência mais liberal do que Paulo Guedes, considero este governo mais liberal do que Paulo Guedes. Eu não sei se o senhor vai entender como um elogio, para mim tá? Eu fiquei me perguntando, assim, qual que é a importância dessa afirmação elogiosa da Soraya? E o que ela de fato representa para que a gente possa entender esse momento do país, né? Que diferença que pode fazer o Haddad ser ou não um liberal, um neoliberal? Aliás, o governo Lula é um governo neoliberal? Bom, essas são perguntas, né, importantes, mas eu acho que o assunto aqui ele vai além, né? Acho que trata mais de entender como que o governo Lula navega para além desses aspectos mais imediatos, né, conjunturais. Então, mais do que um exercício de rotular, de classificar se é majoritariamente neoliberal, acho que o que importa mesmo é como o Estado atua, né? Quais interesses de classe, na verdade, ele expressa, ele representa, e quem estabelece as diretrizes que o Estado cumpre. E olha só, no debate teórico, essa questão da função do Estado, né, ela vai longe, né, é um debate muito grande. E eu gosto de entender da seguinte maneira, né? O Estado ele é a expressão da complexidade da sociedade, né? Então ali no Estado se contrastam e até entram em embates ou acordos, né? Muitos interesses diferentes, distintos, e muitos deles inclusive contraditórios, né? Que se estabelecem e se digladiam ali de acordo com o arranjo e a famosa correlação de forças, né? As eleições, inclusive, são apenas um momento muito específico dessa luta que é contínua, né? Ela segue no tempo. Mas existem elementos ali que são centrais ou estruturais, se a gente quiser falar dessa forma, que dão o tom da forma de organização do Estado, da maneira como o Estado vai atuar. E que condicionam a viabilidade ou não de algumas agendas, né? E geralmente, essa correlação de forças na história do Estado moderno e do Estado brasileiro, ela é mais pendente aí para uma classe com maior força, né? As famosas elites brasileiras, eu já disse aqui no canal, não gosto nem de utilizar essa expressão elite, elas são muito distantes, né, de ser de fato isso, mas elas expressam em um controle clássico sobre a estrutura do Estado. E quando a gente está falando de capacidade de realização do Estado atuar, na verdade a gente está falando de economia, né? A economia, o aspecto central da economia política, aí nessa luta pela apropriação da capacidade de realização do Estado. Então, assim, não tem como fugir disso. A economia é o núcleo, é o centro da luta política. E aí eu quero ser muito claro, deixar expresso aqui algo que é muito importante. Pelo menos 4 pontos que a gente não deve esquecer. Nunca existiu no mundo processo de industrialização sem uma ação alavancadora do Estado. O seu Estado está ali colocando grana. Nunca existiu e continua sem existir desenvolvimento tecnológico sem um dueto, uma duplinha ali entre pesquisa de base e geração de demanda para o produto da inovação. Ambos sempre financiados pelo Estado, seja onde for, dos Estados Unidos à China, se a gente quiser pegar essa contraposição contemporânea. Qual é o segredo dos Estados Unidos? Ele falava assim pra mim, 5%. É grana. Desde a Segunda Guerra Mundial, 5% do PIB investido, não importa se é o Partido Republicano, se é o Partido Democrata, se é o George Bush ou Jimmy Carter, do não país mais interessa. rico do mundo. Do país mais rico do mundo, 5% garantido. Quando eu comecei minha carreira, nos anos 70, 35% dos grants eram financiados. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eram 15%. A última coisa que eu vi, menos de 10%. Pela primeira vez na história do NIH, que é o National Institute of Health, que me financiou por 30 anos, os caras chamaram de volta um edital que não tinha dinheiro. Eu nunca vi isso. Na minha carreira, 35 anos nos Estados Unidos, nunca tinha visto uma retirada. E o cara me mandou um e-mail, porque eu ainda tô na lista deles, e tava lá escrito, e nós não sabemos se vamos conseguir pagar os grants que nós já aprovamos. O meu chefe... Não existiu oferta e viabilização de infraestrutura urbana, infraestrutura de logística, sem mecanismos de política fiscal, que é também grana do Estado. E também nunca existiu melhoria na qualidade de vida do povo que não fosse expressão de conquistas de uma classe materializadas também na ação
protetora na ação estatal na economia. Então, saúde, educação, proteção social, condições urbanas legais para o pessoal viver. Isso tudo sempre foi viabilizado em qualquer lugar do planeta Terra pela ação de Estado. E olha só, quando a ação de Estado na economia ela foi tirada de moda, lá pela década de 70, de 80, quando entrou em cena mesmo essa fase neoliberal, né, inclusive do processo de globalização, as consequências, claramente, elas foram devastadoras. Mesmo nos países mais ricos, várias conquistas foram perdidas, infraestruturas se deterioraram, inclusive na Europa, onde eles privatizaram serviços de saneamento, de fornecimento de água, de energia elétrica. Eles tiveram agora que reestatizar tudo, porque a coisa se deteriorou e eles não conseguiram manter um clima sem atenção diante da deterioração de todos os serviços. E as desigualdades também se agudizaram, os processos de desenvolvimento tecnológico se desorganizaram. Isso é muito importante. Então, principalmente em países como os Estados Unidos e na Europa, o processo de desenvolvimento tecnológico ele entrou numa espiral decadente, descendente. E basta a gente ver o Miguel Nicoleles, por exemplo, que trabalhou 35, 40 anos da vida dele nos Estados Unidos, fazendo pesquisa de base, de ponta, e ele falando como que a coisa nos Estados Unidos nos últimos anos mudou demais. E não é à toa, não é sem motivo que assim a China, que tem investido e criado um ambiente de inovação incrível, com grande participação, né, dessa classe média que foi ascendendo e ocupando espaços aí na intelectualidade, na ciência, na engenharia, na inovação chinesa. Por isso as pessoas acham que eu estou forçando a barra, mas não é verdade. Hoje o país que está investindo em ciência de verdade é a China. E a China, portanto, tem tomado espaços e atingindo liderança nesse aspecto da inovação, assim, praticamente em todas as áreas. E, ao mesmo tempo, os mecanismos de exploração no ambiente internacional, eles se intensificaram, com imposições institucionais que tiraram dos estados periféricos, como o Brasil, aqui os outros países da América Latina, de sua autonomia de gestão econômica. É o famoso Consenso de Washington, né, que foi exportado para diversos países no mundo, principalmente aqueles sobre a zona de influência aí do Ocidente, né, principalmente dos Estados Unidos. O que tem sido muito ruim há décadas para todos os países. Onde se escapou dessa teoria do choque, que é como a gente fala também dessa exportação do Consenso de Washington, né? Como na China, por exemplo, e outros países lá da Ásia, o Vietnã, enfim, quem conseguiu escapar dessa terapia do choque manteve-se com capacidade de realizar. O Estado manteve a sua capacidade de realização, de intervir, de alterar para melhor a vida do povo, né? Ainda que com contradições e situações ainda que envolvem a necessidade de avanço. Então, em resumo, a gente poderia dizer o seguinte: quando o Estado pode servir o povo, há possibilidades de desenvolvimento. Quando o Estado está engessado, amarrado, diante dessa terapia de choque, o desenvolvimento não vai vir. E aí eu pergunto, a gente está aqui no Brasil na trilha do desenvolvimento? A gente está buscando, a gente está avançando, indo em direção a uma melhoria concreta, estrutural da vida do povo? E eu sou taxativo em responder: não, não estamos. Porque olha só, desenvolvimento é aquilo que a gente chama de mudança estrutural. É uma mudança muito mais do que quantitativa, é uma mudança também qualitativa. É a coisa duradoura que melhora de forma perceptível, segura as condições da vida. E quando eu digo segura, é porque não é fácil fazer a coisa regredir. Ainda que tenha interesses em contrário, tem uma blindagem, uma estrutura ali que deixa a coisa difícil. Então, para mudar, trazer de volta, regredir, teria que ter um esforço muito grande, né? Inclusive violento. Então eu estou falando de desenvolvimento de novas forças produtivas, apropriadas da maneira como a gente diz, né? Materialmente pelo povo, ou seja, concretamente. Então eu estou dizendo de uma nova base de produção em que as pessoas têm novos empregos, empregos melhores, pagam melhor,
que tem acesso a serviços públicos de qualidade, tem acesso a cidades de qualidade. Como diria o Celso Furtado, o desenvolvimento é uma ideologia que é tributária, ela nasce em decorrência da ideia de progresso. Só que na periferia do capitalismo, em países como o Brasil, essa ideia ganhou novos contornos, né? Que é também a de libertação nacional, de emancipação diante das forças imperiais, das forças que controlam o mundo e que, como diria um economista famoso também, o Chang, né, que tentam chutar a escada. Então tem uma turma lá no topo impedindo que uma galera suba na trilha de uma boa qualidade de vida para o seu povo. Por quê? Porque o mecanismo de exploração internacional é o que permite que a galera se mantenha lá no topo, explorando o resto do planeta. Então eu diria o seguinte, hoje, apesar dos bons discursos, né, inclusive os mais assertivos e corretos do Lula, né, do presidente Lula, a gente não está na trilha do desenvolvimento. E isso porque o núcleo central do Estado brasileiro, na sua capacidade de gerir a economia, ele está tomado por forças sociais que impõem uma lógica que não é desenvolvimentista. É simples assim. Durante o governo Lula 3, o que a gente tem é a soma das duas grandes e últimas mudanças estruturais que ocorreram no país, de caráter, sim, neoliberal. Então a primeira delas, que ocorreu lá na década de 90, e a segunda é a consolidação desse regime de mudanças institucionais direcionadas à atuação, à capacidade de realização do Estado, que se consolidou em 2016, depois da derrubada da Dilma Rousseff, quando assumiu ali o Temer com a sua agenda explícita ali, chamada Ponte para o Futuro, né? Que era, na verdade, uma ponte para o passado, um passado que tinha começado lá na década de 90. Assim, eu não vou listar aqui todas as medidas, né? Mas a gente pode as consolidar em 3 aspectos importantes, na verdade, que dão o nome de uma coisa só, que é o chamado tripé macroeconômico, que acaba condicionando todo o resto, que é o regime de câmbio flutuante, muito discutido. Hoje pode-se até falar que é possível desenhar algum processo de desenvolvimento não com o câmbio flutuante da maneira como ele está expresso hoje, mas com alguma forma de flutuação cambial, que é essa relação de entrada e saída de moeda estrangeira, principalmente o dólar, dentro da nossa economia, e como que o câmbio interfere sobre os principais preços da economia brasileira. Então, ou seja, a gente está discutindo uma questão inflacionária, a gente está discutindo uma questão de reservas internacionais que são importantes também para a proteção da economia e que boa parte delas também foi possível adquirir por meio da adoção do câmbio flutuante. Porém, ela também traz problemas fortes, né, como o impacto do câmbio sobre a nossa inflação e também uma certa dificuldade de desenvolver setores industriais aqui internamente, em função da liberalidade das operações cambiais também. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, para a gente detalhar, e ele merece. O segundo aspecto do tripé são as metas de inflação, né? Então, essa coisa de estabelecer uma meta de inflação todo ano e está atrelado a uma política monetária, que é o Banco Central ali definindo, que na verdade deveria se chamar uma política de juros, né? O Banco Central, supostamente entendendo que os juros impactam diretamente na inflação, o que não é uma verdade tão absoluta assim. A chamada taxa Selic. Essa taxa, quem fixa é o Banco Central. E fixa exclusivamente isso. Agora, não, mas essa taxa precisa dessa taxa para impedir a inflação. Isso eu acho que é um equívoco. Não existe. A inflação não responde diretamente à taxa básica de juros. Ele então vai dosando ali a taxa de juros como uma forma de empurrar a economia para mais perto ou da meta inflacionária. E os superávites fiscais, e é isso, né? O quanto que o governo economiza todo ano ali, ou seja, deixa de fazer coisas importantes para a população para pagar juros da dívida pública. É um assunto também muito importante, mas ele aqui, talvez esse seja o aspecto principal dessa amarra na capacidade de realização do Estado, que é uma definição política da necessidade imposta pelas elites, principalmente do setor financista da economia brasileira, que é muito poderoso politicamente, principalmente da década de 90 para cá, na definição da capacidade de realização do Estado. Ou seja,
eu diria melhor, da capacidade de não realização do Estado para atender aos seus interesses em específico. Então, diante desse tripé macroeconômico, né, vão sendo incorporadas ali camadas de restrição à capacidade de realização do Estado. São os controles fiscais e as regras fiscais, como elas são estipuladas, atrelado a essa ideia de se ter um superávit primário todos os anos. Então, hoje a gente tem o arcabouço fiscal, tinha do Temer para cá o teto de gastos, e o arcabouço fiscal hoje ele é nada mais do que uma outra forma de teto de gastos, também bastante restritivo. A gente tem também uma desregulamentação que foi feita nas regras de fluxos cambiais e que tudo isso na prática retiraram do Estado a sua capacidade de ação. E como que o governo Lula tem operado diante dessas fortes restrições? Na verdade, ele tem feito uma gestão de arrumação, né? De melhorias pontuais, não estruturais, lutando com as armas que tem. Então é basicamente o seguinte: olha, eu sou o governo Lula, eu assumi que eu tenho uma série de restrições e eu não consigo politicamente, por uma série de motivos, e eu vou tentar incorporar uma agenda melhor possível para o povo, considerando essas restrições. É uma maneira de entender e de traçar uma atuação política. Então, o governo atua com a realidade tal como ela é, né? Um Estado com pouca capacidade de realizar, regras fiscais restritivas, um Congresso recheado de emendas parlamentares, ou, portanto, sequestrando também parte da capacidade de realização do Estado que deveria estar no Poder Executivo, e uma política monetária dominada por um pequeno grupo do capital financeiro, né, de rentistas, que vão lá via relatório Focus e via premissa de gestão também do Banco Central, inclusive aqui expressa pelo Gabriel Galípolo, de que pouco importa o que a gestão do Banco Central pensa sobre a trajetória e o futuro da economia brasileira, importa, na verdade, o poder político e aquilo que acha aqueles principais operadores do sistema financeiro. E nessas condições, então, as políticas sociais, como o Bolsa Família, enfim, as políticas previdenciárias, todas as políticas aí de inclusão, elas resistem, mas sofrem uma contínua pressão de corte de grana, né? Todo ano tem que se discutir corte de grana para que se chegue no objetivo central, né, do Estado brasileiro, desenhado, encravado ali na institucionalidade do Estado brasileiro, que são as metas de superávit primário e controle justamente da capacidade de realização do Estado. E assim, a função do Estado como promotor principal de investimentos estratégicos, ela se esgota. E qual que é o resultado disso? Aquilo que o Celso Furtado também chamaria de subdesenvolvimento dependente, né? E tende, infelizmente, a se aprofundar. Essa é uma contradição explosiva. Um projeto político que busca acumular força, mas somente a partir de ações que não mexam nessa estrutura limitadora do Estado, ela tem um risco muito grande, por conta dos cortes contínuos, de gerar frustração na base popular. E essa frustração, como eu já disse aqui diversas vezes no canal, é o principal combustível para a ascensão da extrema-direita. É o principal combustível, a frustração, a raiva, é o combustível para decepção, para o discurso antipolítica e para invocação ali de símbolos de um suposto retorno a um passado glorioso que nunca existiu, mas que acaba mobilizando as pessoas, a raiva das pessoas, a decepção das pessoas no dia a dia. Então, eu considero uma estratégia de tentativa de acumular forças sem mexer, sem tensionar na estrutura de Estado, uma estratégia muito perigosa. Olha, eu vou ser sincero aqui, tem uma coisa que me incomoda demais. Tudo bem, o governo Lula adotou uma estratégia de frente ampla para enfrentar a extrema-direita. Ok, ali cabe muita gente, inclusive gente que defende explicitamente essas medidas que restringem a capacidade de atuação do Estado. Ok, é do jogo, é isso mesmo, frente ampla. Mas o que me irrita é quando eu vejo gente que supostamente seria de um lado da esquerda da frente ampla defendendo
o modelo econômico de restrição da capacidade de realização do Estado. E é claro, me incomoda também aqueles que ficam ali em cima do muro e que não defendem coisa nenhuma, né? Aliás, me parece às vezes que esse nem é um debate. Então, quando eu olho para os setores do núcleo do governo, principalmente dentro do Ministério da Fazenda, naturalizando uma gestão estatal que tira do Estado a capacidade de apontar para o futuro, que esperança que resta? Até porque, como uma expressão da esquerda que em tese está atrelada ao pensamento de apontar para o futuro de transformação estrutural do país, quando se naturaliza, ela gera um processo contra-educativo, né? Pedagogicamente negativo, porque não agrega um conjunto de pessoas para defender uma agenda. E aquilo que não se diz não se torna pauta. E é claro, tem esforços importantes, num sentido que pode ali, de alguma maneira, se condensar dentro de uma trajetória de mudança estrutural voltada ao desenvolvimento. Então tem, por exemplo, a reforma tributária e a nova tributação da renda, com isenção de até R$5.000 e uma alíquota mínima efetiva para as pessoas que ganham acima de R$50.000 por mês ou R$600.000 por ano, né, uma alíquota efetiva ainda que tímida, 10% ali, ela começa a mexer num vespeiro distributivo que a gente já tinha que ter enfrentado há muito tempo. Mas é tímido, principalmente se a gente considerar o tamanho das necessidades estruturais do Brasil e principalmente como o mundo tem se organizado diante de um cenário muito tenso em que disputa tecnológica, a ponta do processo de desenvolvimento tecnológico, ele vai dando a tônica, inclusive, da dinâmica geopolítica. E aí, gente, não adianta a gente ter um super desenho, um desenho interessantíssimo, por exemplo, de política industrial, com Nova Indústria Brasil, a gente não tem recursos, de fato, para financiar essa política. Não adianta a gente tentar retomar um discurso de desenvolvimento tecnológico se falta recursos nas universidades públicas, nos principais centros de pesquisa. Não adianta a gente falar em uma estratégia nacional, por exemplo, para o desenvolvimento de produtos derivados da exploração de terras raras ou de minerais estratégicos, se os principais centros de pesquisa brasileiros, que têm capacidade, inclusive histórica, de décadas desenvolvendo pesquisa e conhecimento dentro dessa área, se não tiver recursos para desenvolver as tecnologias, as aplicações. Nada vai acontecer se não tiver recurso. Nada vai acontecer se não tiver grana. Por isso que a grana, e grana é a capacidade de realização do Estado, é o aspecto central da nossa disputa. E diante dessa condição toda de restrição sobre a capacidade de realização do Estado, o que a gente tem, na verdade, é que o investimento público, ele está andando de lado, numa tendência de queda já há algum tempo, e a gente precisa reverter esse quadro. Inclusive, nas peças orçamentárias, depois do arcabouço fiscal, a gente pega lá a LDO de 2026, as previsões da LDO para os outros anos, até 2028, a gente vê uma tendência forte de queda do investimento público. E sem investimento público, na história do planeta Terra, nada aconteceu. Então, qual que é o caminho? Um deles seria acionar a base popular, mobilizar. De certa forma, pagar para ver, né? Óbvio que com método, né? E estratégia muito bem definida. Os acordos, recuos, avanços, eles precisam ser balanceados, sem perder o norte, né? Nosso horizonte estratégico, que é o desenvolvimento nacional. A correlação de forças, como a coisa está se dando agora no contemporâneo, hoje, né, ela tem que moldar a nossa tática, mas a gente nunca pode perder de vista nosso horizonte estratégico, né, que é mirar na mudança estrutural do país. Então eu digo sempre o seguinte, que é preciso a gente agir na conjuntura, mas mirando na estrutura. E esse, para mim, parece ser o único caminho para que a gente possa avançar de verdade. Até porque a história do Brasil nos mostra que a classe dominante, ela é insaciável, ela é tosca, ela é violenta, espreme o povo e se dane. E é claro que isso assusta qualquer projeto que visa transformação. Precisar lidar com a violência de alguém que é sanguinário. Não muda de roupa para se utilizar da violência. Mas também nos mostra,
assim como a história do mundo, principalmente do mundo que conseguiu romper com as amarras do subdesenvolvimento, que não existe processo de desenvolvimento sem risco. Então, o risco faz parte, porque o mundo é perigoso e o Brasil não é diferente. Então, de fato, nosso principal adversário é a naturalização do neoliberalismo e dessa expressão do neoliberalismo como uma forma de gerir a capacidade de realização do Estado, uma forma estrutural, institucional de gerir o Estado. E se a gente não mudar a forma institucional de gestão do Estado, o futuro vai continuar sendo decidido porque sempre mandou no país. Então a pergunta mais certa talvez não seja se o governo Lula é neoliberal ou não. A pergunta certa então é: nós teremos força, coragem, consciência de classe suficiente para mudar essa estrutura? E aí, o que você acha?